contigo para a gente encher essa igreja. Amém? Muitas vidas vão ser salvas através da sua vida. Você vai ganhar muita gente para Jesus. Em nome de Jesus, você vai batizar muita gente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem ama o reino de Deus? Então, quem ama o reino de Deus, cuida do reino de Deus, né? Então, faça isso. Ganhe almas. Convide pessoas para vir para a igreja. Não venha nunca sozinho. Traga a sua família e convide amigos para estar na casa do Senhor. Porque esse lugar é um lugar de alegria. É um lugar onde tudo muda, porque o nosso Deus se faz presente. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Eu sei que você já ouviu, mas Paulo diz uma coisa bem importante, que é sempre bom a gente repetir as palavras para a segurança nossa. Hebreus, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1, Hebreus. Vou esperar você encontrar a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 3. Hebreus 12, 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, eu, você, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignômia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Glória a Deus. O que eu quero falar nessa noite é que nós temos uma carreira essa que foi proposta pelo Senhor para cada um de nós. Quando falamos de carreira, falamos de uma proposta, a proposta de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, para cada um de nós, para a nossa família, porque a proposta de Deus é totalmente diferente da proposta do mundo. A proposta de Deus é muito melhor, não se compara àquilo que Deus tem para as nossas vidas. As promessas dele é muito grande para as nossas vidas. Mas a gente precisa entender que a gente precisa atentar para algumas coisas importantes que vão fazer você continuar essa carreira que lhe está proposta. Sabendo que diante dessa carreira que nos está proposta, nós vamos ter muitos desafios, muitos obstáculos, nós vamos ter provações, nós vamos ter muitas lutas no decorrer da nossa corrida, né, ao alvo, que é Cristo. Nós sabemos disso. Então não estou dizendo que vai ser uma carreira que vai ser fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil você conquistar, chegar lá. Como disse o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses, e ele chega a dizer que ele não olha para trás, mas que ele avança a cada dia, buscando sempre o prêmio através da sua vocação, que é o alvo, que é Cristo. E ele diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu vou avançando para as que estão diante de mim. Olhando para quem? Olhando para Jesus. Ele quer saber que ele quer chegar lá no alvo. E para isso ele está dizendo que, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou avançando. Quer dizer, a cada momento, a cada dia, nós temos as nossas lutas. Talvez tivemos uma luta muito grande ontem, mas hoje já começamos a avançar mais através da sua fé, através da sua vida com Deus, através da sua perseverança. Então, são coisas que a gente precisa atentar para que não venhamos fracassar, nem desistir no meio do caminho. Porque nessa jornada, nessa carreira que nos está proposta, você sabia que tem pessoas que desistem, tem pessoas que se entregam, tem pessoas que não lutam, tem pessoas que entregam o ponto, sabe? Tem pessoas que
vão lá já lavar as redes e guardar as redes, e achando que não tem mais nada para fazer. Mas é diferente quando a gente tem testemunhos, tem exemplos, né, que a gente vai ver aqui. Por exemplo, ele diz no versículo 1, portanto, também nós, isso aí é para mim e para você, para todos nós hoje, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas. A primeira coisa que ele fala é que a gente tem que atentar para as grandes testemunhas, os testemunhos que a gente vê da Bíblia, os heróis da fé, o que eles fizeram, as proezas que foram feitas através deles, como eles suportaram tamanha oposição, como foi que eles venceram essa tribulação, como foi que eles continuaram diante da luta que enfrentou, o que estavam enfrentando, como foi que eles alcançaram essa vitória. E a nossa Bíblia, ela fala no livro de Hebreus também, capítulo 11, um capítulo anterior, fala sobre o exemplo dos heróis da fé, sobre aquilo que eles fizeram, sobre a forma que eles viveram através da fé, mesmo passando por grandes lutas, oposições. Se a gente olhar para a igreja, no passado, a igreja de Atos foi uma igreja que foi totalmente perseguida, mataram alguns dos seus discípulos, alguns dos apóstolos, prenderam alguns nas prisões, tantas coisas aconteceram. Mas quando a gente olha para aquela igreja, não foi uma igreja que desistiu, não foi uma igreja que parou no meio do caminho, era uma igreja que estava sendo perseguida, mas quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia, porque o povo ia disperso pregando o evangelho, falando do poder de Deus, e as pessoas iam sendo salvas, batizadas, e a Bíblia diz que a igreja, ela crescia, e crescia, e crescia, a cada dia ela estava crescendo. Por quê, pastor? Porque era uma igreja que ela estava rodeada de grandes testemunhos, de pessoas que testemunhavam o poder de Deus. E hoje nós temos testemunha disso. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, quando a gente olha para os apóstolos de Jesus, os discípulos, quando a gente começa a olhar para os heróis da fé e ver como foi que eles fizeram tamanha proeza, como foi que eles chegaram até o fim, porque a vitória não é daquele que vai até a metade, a vitória não é daquele que começa, a vitória é daquele que termina. É daquele que termina. Porque o começar é muito fácil. Se você lembrar da sua caminhada com Cristo, quando você aceitou Jesus, era mais fácil. Você estava mais empolgado, você tinha aquele primeiro amor, você estava mais, sei lá, porque às vezes a gente olha umas fotos antigas da igreja. Eu vejo alguns que logo no começo, quando entraram no ministério, você vê um semblantezinho mais assim, angelical. Você vê as pessoas mais assim, sabe, espiritualmente falando, sabe, mais assim, centradas naquilo que estava fazendo. Nós vamos ver que eles são mais assim, esbeltos, mais assim, sabe, é aquela coisa toda assim, é diferente. Mas no decorrer do tempo, a gente vai vendo as tribulações, as lutas, porque o nosso inimigo quer que a gente venha desistir, ele quer que a gente venha desanimar, ele quer que você entregue tudo, ele quer que você saia da igreja, não participe de nenhuma igreja, ele quer que você, diante das lutas, diante dos problemas que se levantam, ele quer te fazer a não acreditar, não crer que o nosso Deus é capaz de mudar as circunstâncias. Ele não quer que você entenda que Ele é o Deus, que ele não quer que você creia que Ele é o Deus do impossível. Então o inimigo, ele vai fazer de tudo. Eu não sei se você já assistiu aquela novela Gênesis, mas você vai ver que tem um diabinho ali no meio. Já viu? Agora aquele diabo é até bonito, né? Aí ele chega, ele vem assim, ó. Quando ele chega, pronto, o negócio começa a dar tudo errado. Eles colocam pensamentos, ele já vem, aí começa aquela voz assim, que eu não sei muito bem fazer, mas na novela você sabe, né? Aí a pessoa fica lá assim, aí começa a entrar na mente, os olhos da pessoa começam a mudar, começa a ter atitudes que vão em desencontro à vontade de Deus, à voz de Deus. É assim mesmo, porque a gente está vendo ali numa novela, mas é assim mesmo. O diabo, a Bíblia diz que ele está em todo lugar bramando, buscando a quem possa tragar. Então ele está ali ao nosso o quê? Derredor, porque ao nosso redor está o leão da tribo de Judá, ao nosso redor está os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor está aquele capeta, fuleiro, que fica ali, ó, faz, olha, briga com teu marido agora, vai, diz que ele não presta, diz, é assim mesmo. E o pior é que ali na novela a gente está vendo, mas na nossa vida real, ele é invisível, você não vê, mas ele está ali em todo lugar. Pastor, e agora ele está dentro da igreja? Também. Era bom que ele pudesse entrar.
mas ele também está. Eu vou dizer para você, se ele entrou no céu, ele não entra na igreja? Se ele chegou para falar de Jó para o Senhor no céu, ele disse, de onde você vem? Disse, ir andar o quê? A terra. Ele fica em todo lugar olhando, ó. Então ele quer só uma. Ele não precisa de uma porta, só precisa de uma brecha. Ele só quer uma brecha para poder entrar e fazer toda a bagunça que ele só faz fazer isso. Porque o papel dele é matar, roubar e destruir. João 10,10 diz isso. Ó, matar, roubar e o quê? Destruir. Destruir o quê? A gente pensa que é só destruir prédio, é destruir uma casa, não, é destruir tudo, destruir relacionamentos, destruir casamentos, destruir vida, é tudo que faz destruição está relacionado a ele. Então a gente precisa estar atento, porque é daquele mesmo jeitinho. A gente não pode estar ali dando lugar, a gente tem que cada dia fazer diferente. Eu vou buscar aqueles que têm testemunho. Aquilo que a gente está vendo na Bíblia, a palavra de Deus, a nossa bússola, é aquele que vai nos dar direção e ver como foi que ele suportou isso, como foi que eles venceram isso, como foi que eles conseguiram essa tamanha façanha. E a gente vai aprendendo pela palavra de Deus. Então a gente tem que pegar a Bíblia e ver o testemunho. Ver o testemunho de uma mulher como Raabe, que era uma meretriz. Meretriz quer dizer prostituta. Mas ali alguém pregava o evangelho para ela, alguém falava de Jesus para ela, que no momento que ela teve aquela oportunidade de salvar tanto a vida dela como a sua família, ela não ousou em fazer o que ela fez, e toda a sua casa foi salva. E outras coisas mais que a gente vê, outros personagens mais que a gente vê de grandes testemunhos. E a gente precisa atentar para isso e não desistir, porque nenhum deles desistiram. Ninguém voltou, ninguém retrocedeu, mas continuou. E a Bíblia não diz que foi fácil para eles, como também não vai ser fácil para nenhum de nós. Porque, pelo menos está na minha Bíblia assim, que o caminho, ele é estreito. Se alguém está pregando e dizendo que o caminho é largo para o cristão, eu desconheço dessa Bíblia. Diz que o caminho é estreito. Mas não é para a gente ficar se apavorando e dizer, já que o caminho é estreito, eu só vou viver uma vida de perturbação. Não. Quando ele está dizendo que o caminho é estreito mesmo. Né? A gente passa por lutas, dificuldades, é um problema ali que se levanta, é um gigante que se levanta, é uma muralha que se colocou ali para a gente não receber a vitória. Mas, mesmo nesse caminho estreito, o bom é saber que ele está conosco. O bom é saber que Jesus está conosco, cuidando de cada um de nós, cuidando da nossa família, nos dando força para a gente continuar a jornada, saber que Ele está conosco. Ele diz, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então você não está só nessa batalha, você não está só nessa perseguição, você não está só nessa luta. O Senhor está contigo e Ele vai te dar vitória. Mas aí a gente precisa atentar para essa nuvem de testemunhas. A segunda coisa que nós precisamos atentar é uma coisa muito importante na minha vida e na sua. É porque às vezes a gente vive uma vida de embaraço. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu nunca vi uma pessoa embaraçada fazer alguma coisa que preste. Eu nunca vi uma pessoa viver uma vida embaraçada e prosperar, crescer. A gente tem que atentar muito bem para essa palavra embaraço. Porque eu sempre falo aqui, se a gente vê que um fio de cabelo embaraça todo um lugar daquele banheiro que fica ali naquele negócio, empoça uma água, fio de cabelo. Imagina a nossa vida, imagina as nossas atitudes. Então a gente não pode ver uma vida de embaraço, porque quem tem vida de embaraço não vai para frente. Toda pessoa que vive a vida de embaraço, seja em qualquer área, no relacionamento conjugal, seja na sua vida financeira, seja dentro do ministério, qualquer pessoa que vive uma vida de embaraço, ela não termina, ela não prospera, ela não vence, porque o embaraço vai impedir dela correr a carreira que ele está proposta. O Senhor aqui fala, Paulo fala aqui, ó, desembaraçando o que está o quê? Embaraçado. Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus para não viver uma vida de embaraço, não ter uma vida de embaraço no nosso ministério, porque todo ministério embaraçado também não vai para frente. Nada embaraçado tem continuidade. Nada. Por quê? Porque quando embaraça, para ali, trava, dificulta. Você até quer ir, mas você está embaraçado. E o embaraço chama aquele que fica preso a alguma coisa. Então a pessoa está presa.
eu estou embaraçado com o meu ministério, estou dando um exemplo, eu estou embaraçado com as coisas, então você não vai para frente. Você não vai para frente. Você precisa desembaraçar primeiro para continuar. Tem pessoas que querem continuar as coisas, mas ainda estão embaraçados. Não vai. Primeiro você tem que consertar aquilo que te embaraçou. Peça a direção ao Senhor. Isso é para todos nós. Porque a gente pensa que é só a gente que se embaraçou. A gente pensa que essas pessoas que hoje estão lá num topo, que eu posso dizer, que venceram, que conquistaram, e nunca passou por isso, passaram. Todos eles, a maioria, passaram por isso. Mas a gente também não quer viver uma vida de embaraço. É melhor a gente aprender com o que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia nos ensina sobre tudo. Sobre tudo. E quer ver um livro importante para você não ver uma vida embaraçada em nada? Livro de Provérbios. Se você puder, ler esse livro. Interessante que ele tem 31 capítulos, então é 31 dias, é um mês. Se você ler toda, você vai ter uma vida. Agora, também você vai ter que se preparar, né? Porque vai desembaraçar muitas coisas, mas vai ter outros problemas que vão incluir nisso. A maneira como você vai viver a sua vida, a maneira como você vai agir pela palavra na sua vida. Talvez não. Tem pessoas que não vão se alegrar, tem pessoas que não vão gostar da forma que você, da sua atitude, mas se a sua atitude ela está relacionada à palavra de Deus, você vai ter uma vida vitoriosa. Porque é importante a gente atentar para a palavra. Se está na palavra, pode obedecer. Se não está na palavra, eu acho, não tem esse de achar. Ou está na palavra ou não está, ou é ou não é. Então, se você está na palavra, você tem argumentos. Eu estou na palavra, e a palavra diz que eu preciso fazer assim, 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 assim. Tem que ser feito. Aconteceu um dia desses, um episódio, que alguém chegou para mim para pedir para resolver uma coisa, pediu uma coisa, e naquele momento, um dia antes, eu estava orando, porque assim, eu não entendo, não é que Deus falou, olha meu filho, meu servo, não, mas toda vez eu fico ali, às vezes eu fico lá, às vezes eu fico com a minha esposa, a gente fica sentado, conversa, mas também tem momentos que eu fico ali assim, quando eu venho de carro, eu vou para casa, e eu fico pensando, e vem uma coisa muito importante para a gente tomar muito cuidado, o quê? Com a nossa vida emocional. A gente tem que ter muito cuidado com as emoções. Eu sei que a gente tem um lado emocional. Por exemplo, Jesus teve o lado emocional. Jesus chorou quando viu Lázaro ali morto. Ele chorou. É um lado emocional, isso faz parte. Ninguém tem lágrima de crocodilo, ninguém vai ficar ali assim, num momento difícil e não vai chorar. Não tem esse homem forte, grande, que não chore. Então é um lado emocional. Mas o que eu quero falar é sobre, por exemplo, se eu atentasse para aquela pessoa e ajudasse aquela pessoa naquele momento, eu poderia estar me prejudicando. Então, que ajuda é essa que eu ajudo um e me prejudico? Isso não é ajuda, não é verdade? Então, aquilo é me prejudicar. Mas, um dia antes, o Espírito Santo falou no meu coração, cuidado com a tua vida emocional. Porque pessoas emotivas dão tudo o que tem e até o que não tem. Para querer ajudar todo mundo, achando que é Madre Teresa de Calcutá ou quer ser o Todo-Poderoso. Não pode ver ninguém passando problema que quer ajudar do seu jeito. Quando Deus disse, eu não mandei você fazer isso. Eu não mandei você mexer nisso. Eu não mandei você dar isso. Mas a gente quer ajudar porque a gente acha que a gente é o Deus Todo-Poderoso para fazer como quer. E eu acredito que se você e eu quisermos fazer alguma coisa, ou até mesmo para uma pessoa, ore a Deus. Se você tem aquela paz, tem a direção, vá lá, vá fundo e faça o que tem que ser feito. Porque aí foi o Senhor que te deu direção. Aí você vai ver o quanto você vai ser abençoado. E às vezes a gente, por não falar a verdade, às vezes por não contrariar, seja um irmão, uma irmã, que está errado, e aquilo ali vai trazer um problema, mas a gente precisa ser verdadeiro e falar a verdade. Porque a verdade, ela não dói, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é importante a gente cuidar muito desse lado emotivo. Sabe, emocional, porque a gente às vezes quer dar tudo, quer fazer tudo. E às vezes está errado e a gente termina se prejudicando. Eu me lembrei uma vez, eu já disse isso aqui há muito tempo, e uma vez eu pedi ao meu pastor, eu ia me casar, e eu pedi umas cadeiras emprestadas. E eu disse, pastor, eu estou precisando de umas cadeiras emprestadas, dessas brancas, para me casar, para levar lá no negócio lá, para botar. E aí eu estava na casa dele, sentado no balanço, lá na casa dele tinha um balançozinho assim, um negocinho bem... Aí ele disse, não vou emprestar. Eu disse, pastor, o senhor sabe quem está lhe pedindo? Sou eu, seu filho na fé, e aquela coisa toda. Ele disse, não vou emprestar. Ali para mim foi deu um nó. Eu saí dali triste, mas ele disse uma coisa para mim e quem estava ali. Ele disse, sabe qual é o problema de vocês? Não chegar a um destino, a um lugar, conquistar, fazer algo diferente. É porque vocês só vivem pela emoção. E nem tudo é emoção, tem coisas que é razão. E eu vou lhe explicar por que eu não empresto.
Porque todas as cadeiras que eu emprestei, quando me pediram para isso, para aquilo outro, sabe o que aconteceu? Eu emprestava 100 e voltava 80. As 20 não vinha mais. 10 era quebrado. Mas aí você vai emprestar, vou emprestar. Ele não emprestou. Depois lá na frente eu vim entender porque quem tem o Espírito Santo tem revelação. Deus fala. E eu vim entender que ele estava certo. E que se eu fosse bater de frente e criar problemas, eu estava errado. Imagine você ter uma pessoa que você ama demais. E a pessoa de repente dizer assim, olha, eu vou precisar do teu carro. Aí seu carro não tem seguro. Eu vou emprestar, empreste. Tome aqui a chave do carro, pode ir lá, vá. De repente, porque tudo pode acontecer, a Bíblia diz o que sucede para o justo, sucede para o ímpio. Não tem esse negócio. De repente, lá na frente, o cara vem, pum, bate no teu carro. Teu carro não tem seguro, estava na mão daquela pessoa. Aí o que acontece? PT, pena total. Quem é que vai pagar? Quem é o certo a pagar, você ou ele? Hã? Você ou ele? Mas você acha que ele vai pagar? Aí você vai tendo prejuízo porque você emprestou. Então é melhor você dizer assim, não, eu não empresto. Por quê? Porque o carro não tem seguro. Se tivesse seguro, eu emprestava. Porque qualquer coisa que acontecesse, o seguro cobria. Mas não tem seguro, então eu não empresto. No começo, a pessoa que você ama, porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O sim, só o sim, não quer dizer que você ama uma pessoa, não. Não também quer dizer que você ama. Não é só o sim que quer dizer que você ama, mas se você disser não para a pessoa, não quer dizer que você também não ama aquela pessoa. Principalmente quando é na vida de um filho, porque a gente tem a tendência a dizer sim, sim, sim e sim, nunca dizer não, não, não. E quando chegar um tempo que você vai dizer não, pode ser tarde demais. Você já disse todos os sims. Eu tenho esse problema com isso, comigo. Então talvez a maioria que está aqui é assim. Se chegar alguém na sua casa, você só tem um pão. E a pessoa disser, me dá um pão, dá tudo. Me lembrei do meu cunhado agora. Estava no hospital, chega lá no hospital, minha irmã lá dentro no hospital com o menino. Vai, o meu cunhado estava ali sentado, ele é todo... A mulher chegou e disse, moço, me ajude aqui, me dê um dinheirinho para eu ir para minha casa, sei o quê. Sabe o que ele fez? Ele deu o dinheiro todinho para a mulher. Quando a minha irmã chegou lá, ele disse para ele, meu filho, bora-se embora, pega um táxi. Ele disse, que táxi? Eu fiquei com tanta pena da mulher, dizendo para minha irmã, eu fiquei com tanta pena, que eu dei tudo que eu tinha. O quê? Você deu todo o dinheiro. E como é que a gente vai? A gente vai andando. Meu amigo, minha irmã ficou vermelha, preta, lilás, não sei nem o que como aí. Mas rapaz, como é que tu dá isso? Desculpa, mas eu fiquei com tanta pena. Tem gente que é minha filha, se deixar, leva tudo. E a gente tem que aprender também a dizer não. Eu queria isso. Não, não é o momento, não é a hora. Não posso. Não dá para fazer isso agora. É melhor a pessoa ficar com raiva naquele momento, mas depois vai entendendo. E pronto, está resolvido. Mas imagine a gente dizer sim para tudo. Imagine dentro da igreja dizer sim para tudo. Como é que a igreja vai ficar? Uma bagunça. Porque a Bíblia diz que a igreja tem que ter ordem e decência. Imagine se a gente disser sim para tudo. Não pode dizer sim para tudo. A gente tem que ter, e de vez em quando a gente ainda faz. Então a gente precisa atentar para não ter uma vida de embaraço. A gente tem que atentar para não viver uma vida de embaraço, porque o embaraço impede de você correr a carreira que lhe está proposta, irmão. Tem gente que está mais embaraçado do que, não sei nem dizer. Diga uma coisa aí que embaraça tanto. Não sei. Mas está assim desse jeito, pensa aí, está assim. Está tudo embaraçado, embaraçou tudo. Mas eu quero dizer para você, que o nosso Deus pode nos ajudar a desembaraçar tudo isso. Tem coisas que a gente entra no embaraço, não é porque a gente quer, é porque a gente não teve discernimento. A gente não atentou para a palavra de Deus, que é aquilo que nos ensina como a gente tem que viver. Qual o procedimento que a gente tem que tomar diante dessas coisas. E a gente não faz isso. É melhor a gente ter por nome de chato do que fazer algo que vai depois prejudicar aquela pessoa. Porque a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Se um guia o outro cego, os dois vão cair no mesmo buraco. Então é melhor ter alguém assim, tão rígido, tão mais assim, sabe? Que no momento dizer não é não, do que às vezes ter uma pessoa que é sim para tudo e vai terminar se prejudicando. É muito melhor. É muito melhor. Porque tem coisas que a gente quer fazer, né? O nosso eu quer fazer. E a gente precisa dizer não. A gente precisa dizer não para certas coisas que diz, não era a hora, não é o tempo, por que eu vou fazer? Porque o meu eu quer que a gente faça.
Mas aí a gente tem que tentar, não vou fazer, tem que controlar, tem que ter disciplina e não vou fazer, senão a gente cai na armadilha. Então a gente tem que dizer não. Aquela pessoa vai ficar chateada, mas não vou fazer. E esse não meu não é para te condenar, não, é para te ajudar. Mesmo que a pessoa saia assim, ó, pensei que tu era meu amigo, e você vai dizer, eu sou seu amigo. Por eu ser seu amigo é porque eu vou dizer não. Para que lá na frente você cresça, você vá vencer. Porque se eu disser sim agora, você vai se prejudicar. Então imagine, só o sim. Imagine, Deus, eu quero hoje uma linda casa. Deus, eu quero hoje ser um empresário cheio de dinheiro. Deus, eu quero hoje comprar o melhor carro. Imagina, como é que a gente ia ficar com Deus? A gente dizer, Deus é legal. Ele não está nem aí, estou todo errado. Nem fiel eu sou. Mas Ele dá tudo para mim. Você quer ser um Deus camarada? Eu vou. Tá bom. Como é que essa pessoa vai crescer? Como é que essa pessoa vai desenvolver? Como é que essa pessoa vai criar maturidade? Se tudo o que a gente pedir, Deus vai. Tem coisas que eu pedi, mas pedi, Deus não deu. Tem coisas que você vai pedir, Deus não vai dar. E só tem duas opções. Ou a gente tem as coisas segundo a vontade de Deus, ou a gente vai ter as coisas segundo a permissão de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando Ele permite a permissão dEle, é só para dizer, eu lhe avisei, mas você quer? Tome. E aí a pessoa quebrou a cara, tanta coisa. E Deus disse, eu lhe avisei, mas você não quis me ouvir. Eu disse não e você insistiu. Essa sua insistência te levou a esse embaraço. Quem está entendendo, pastor? Era melhor ouvir um não de Deus. Vontade de Deus é uma coisa, permissão de Deus é outra. É melhor ficar com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque a permissão dele, às vezes, a gente vai dizer, mas Deus, o Senhor disse, eu apenas permiti. Não era isso que eu queria para a sua vida. Então a gente precisa atentar para bem isso. Sair dessa vida de embaraço. Procurar organizar as coisas. Olha, quer ver uma coisa, quando a gente embaraça nas finanças, a primeira coisa que a gente vai parar de fazer, sabe o que é? É de dar o dízimo. Quando a gente fica embaraçado na vida financeira, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar o dízimo. Irmão, a gente vai fazer acordo com todas as pessoas, com as lojas, com tudo. Mas não quer acordo com Deus. O dízimo eu não posso dar. Por quê? Porque eu estou todo embaraçado. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, a tendência é ficar mais embaraçado ainda. Porque se a gente não consertar o nosso embaraço, a nossa vida com Deus, eu duvido você consertar a sua vida aqui embaixo. Eu desafio qualquer um, a dizer que está embaraçado e não sai do embaraço. Por quê? Porque não desembaraçou a sua vida com Deus. A gente tem que começar a buscar primeiramente o mundo espiritual, porque o mundo físico é consequência da nossa vida espiritual, irmãos. O mundo espiritual existe, é muito sério. Lá no Velho Testamento ele fala sobre maldição. Maldição foi causas que as pessoas fizeram que viveram uma vida embaraçada e não agradou a Deus, mas preferiu continuar do jeito que estava e não consertou o seu caminho com Deus. E a coisa nunca mudou. E passou de geração em geração, e assim vai. Quando a gente aceita Jesus, então a gente tem a palavra. Então é quebrado toda a maldição, porque Jesus foi para a cruz, o madeiro, e Ele quebrou, Ele levou toda a nossa maldição no madeiro. Quando a gente aceita Jesus. E o que é que eu tenho que fazer? Andar agora de acordo com a palavra. Não se embarace na sua vida conjugal. Se a gente pode fazer tantas coisas, a gente precisa não ter uma vida embaraço na vida conjugal. Porque o casal, o marido, a esposa, eles são alicerces da casa. Qualquer erro, qualquer falha, mexe com tudo. Com tudo. A gente pensa que não, só foi... Mexe com tudo. Tem muitos jovens, filhos, muitos perturbados, com problemas, porque tanta coisa já aconteceu. E nem tudo a gente sabe. E a gente não procura consertar, são coisas que a gente não procura consertar. Esses dias a gente estava em casa, e hoje é moda, todo mundo quer, as crianças, jovens, adolescentes, quer ficar com o quê? Com o celular, né? Tem o YouTube para, né? E aí a minha menininha tem 3 anos, mas ela gosta de um celularzinho.
E a pastora fica em cima. Vou dar não. Aí ela corre para quem? Aí ela chega para mim e faz: rapaz, por favor. Aí bota aquela lágrimazinha que não é choro não, viu? Já conhece, criança é pau, meu irmão. Oh, meu Deus do céu, como a gente às vezes é inocente. Pô, criança, viu? Por favor. Por favor. Vai, Adriana. Não. Por favor. Eu não aguento. Aí eu vou. Aí esse dia ela pegou o celular, botou assistindo. Ela falou uma palavra lá que a gente disse: ô, Melinha, você ouviu isso aonde? Aí ela não quis dizer, ela é muito sabida. Ela foi na internet, foi no YouTubezinho, mas ela quis. Não sei. Eu digo, olhei para ela assim. Primeira coisa que a gente fez foi tirar o YouTube dos nossos celulares de tudo. A partir de hoje você não assiste celular no YouTube mais. Ela está doidinha, fica atrás. Cadê? Aí eu botei um daquele bem para criança, com todo o controle. Kids. Aí ela: esse não é aquele não que eu assisto não, viu? Eu disse: mas é esse que você vai assistir agora. Esse não é aquele não que fica lá. Esse não tem TikTok, esse não tem nada. Eu disse: pois é esse que você vai assistir. Está vendo que ela sabe? Pois é esse que você vai assistir. Papai, isso aqui só tem desenho, bonequinho. Olha. Ela sabe. Eu quero outro. Qual outro? Eu quero outro que tem lá um negocinho que dança. Eu digo: Jesus amado. 3 anos de idade. Está vendo? Aí a gente vai fazer o gosto. Tem coisa ali que não... Você sabe que no YouTube tem tudo. Se de repente vê, né? As crianças da gente, você pensa que não, mas é muito sabida. Ela olhou assim. Ela comeu bem muito, ficou com a barriga muito grande. Ela olhou para mim assim e fez: parece que está o quê, papai? Grávida. Eu quero. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. O que é isso, Belinha? Foi o YouTube ali, eu vi a mulher dizendo grávida. Ó. Eu disse: pois a partir de hoje não tem mais. A mãe tirou, eu tirei, tudo e pronto. Agora é só de criancinha de YouTubezinho negócio. Ela fica: esse aqui, é esse. Você está brincando, é? O diabo só quer uma brecha. Aí a gente tem essa mania: deixa lá. Deixa lá, não. Tem que estar observando, tem que estar vendo tudo. Porque tudo demasiadamente prejudica, irmão. É ou não é? Então a gente precisa estar atento. Às vezes, a nossa vida espiritual está uma bênção. A igreja, você vem, organiza tudo, faz tudo, ou prega, ou trabalha, seja um diácono, seja um pregador, seja qualquer coisa. Está bem ali, mas lá não está. E esse é o maior problema. Porque eu quero dizer para você que a nossa primeira igreja é a nossa casa. Não é isso aqui não. Sua primeira igreja é a sua casa, sabia? É lá dentro, na sua casa. Se a gente não governar bem, não cuidar bem da nossa casa, como é que a gente vai cuidar das coisas de Deus? Se a gente se embaraça com a nossa família, como é que eu vou cuidar? Como é que nós, eu, você, vamos cuidar da igreja? Se a gente precisa já de cuidados. A gente tem que atentar para isso. Saia dessa vida de embaraço. Qual é a área que você... A direção é para orar. Quando a gente terminar de pregar, é para orar. Porque tem área que... E não fique com vergonha. Porque não é só você não. Todos nós temos alguma área que está embaraçada e precisa desembaraçar. E a pior coisa é a gente não reconhecer que está embaraçado naquela área. Está vendo, mas faz que não está vendo. Não reconhece que precisa de ajuda. Se a gente precisa de ajuda, tem que buscar em quem sabe. Se eu tenho um problema financeiro, então eu tenho que procurar saber com quem entende de finança. Se eu estou com um problema de saúde, eu tenho que procurar quem? Os médicos, porque eles sabem, eu não sei. Aí tem aquela invenção: olha, se eu fosse tu, eu tomava isso. Está cheio de médico dentro das casas agora, viu? Se eu fosse tu, eu tomava aquele ali, ó. Eu tomei, ó, foi tiro e queda. Eu quero não. Tiro e queda, quero nada. Então a gente tem que procurar quem a gente não gosta, mas tem que ir. Ninguém gosta de hospital, mas tem que ir. Ninguém gosta de médico, mas tem que ir. Se alimenta, tem que ir, mas ninguém gosta. Só o sangue de Jesus, mas tem que ir. Você está entendendo, irmãos? Aí às vezes a gente está se embaraçando à toa. Se o médico disse: não faça isso, não coma isso, não coma aquilo, então não é para comer. Mas a gente vai e come. E depois está se embaraçando na nossa vida, né? Aí, pô, o médico disse: não é para comer. Mas por que tu come?
É só um pouquinho. É um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, pronto. Não pode. É ou não é? A gente não pode. Eu não posso ver sal, porque eu tenho pressão alta. Não posso ver sal. Tem que ser bem. Às vezes, quando é uma coisa salgada, eu não posso ver. À vontade, mas não pode. Às vezes, eu estou com os meninos, uma Coca-Colazinha, pastor, só um pouquinho. Eu disse para trás de mim, Satanás. Eu disse, não, irmão, você já está pensando, né? Eu não, está amarrado. O problema é que vem aquela Coca-Cola pretinha, eu fico olhando assim, meus irmãos, vamos para o suco, na Coca-Cola. Aí eu fico, e tem que ter disciplina, né? Aí eu vou e tomei a Coca-Cola. Não é bom. Não é bom, mas tomei. Aí não pode, depois fica reclamando. Não pode. Então não pode, não pode. Ah, pastor, eu gosto de uma carne de porco, mas não pode. Aí tu vai comer a carne de porco, vai ficar todo emporcasado. Não pode. Então não pode, não pode, irmão. Se você quer, a gente quer ter mais saúde, tem que fazer isso. Aí está aí direto. Ah, pastor, por que eu estou assim? Por quê? Muito sal. Muito açúcar. Não pode, não pode. A gente não pode se embaraçar, não. A gente tem que cuidar mesmo. Eu sei que não é fácil. Dizer que é fácil, você vê uma Coca-Cola e ainda por cima eu tenho um problema. Que eu não posso ver um pão. E eu tenho que fugir do pão. E minha esposa olha para mim e ela está no inhame, ela está na macaxeira. E eu disse, mas eu quero meu pão. E ela disse, meu filho, faça isso não. E eu vou para o pão. Mas não pode, não é bom. Não é bom. Pão demais não é bom. Mas eu só quero saber do pão. Eu vou fazer uma oração. E a gente vai jejuar pão. Quem daqui gosta de pão? Misericórdia. O jejum vai ser bom, viu, Sandro? Hein, Sandro? A gente tem que cortar o pão, Sandro. Mete isso, corta o pão. Não, corta o pão não. Eu posso cortar tudo, menos o pão. Aí bota um pão com a mortadela. Quem é que aguenta? E ainda vem por cima uma guaraná gelada. Aí o cara me dê. É só hoje. Mas amanhã passa de novo. É amanhã. Aí não pode. Não é não? Mas a gente é assim. Tem que lutar. Tem que dizer, não, meu Deus, eu não posso. Deixa essa vida em embaraço. O pecado é outra coisa também distinta. Que prejudica qualquer vida. Pecado é pecado. E a gente tem que fugir do pecado. Fugir, deixar. Não podemos viver uma vida de pecado. Porque pecado é pecado. E a gente precisa pedir a cada dia a Deus, Senhor, me ajuda a me livrar dessas coisas. Me ajude a dizer não para essas coisas. Por quê? Porque é pecado. Vai lhe prejudicar. Cedo ou tarde vai lhe prejudicar. Então, não vou fazer. Não quero isso para a minha vida. Então, a gente precisa cada dia orar. Buscar a presença do Senhor. Pedir ao Senhor que lhe ajude. Para que a gente não viva. Porque tudo isso impede a nossa carreira. Que está proposta pelo Senhor. E que carreira é essa? Já estou terminando. Que carreira é essa? Uma carreira bem melhor. Uma carreira de sucesso, de vitórias. Sabe, uma carreira de bênção sobre a nossa vida. Imagina uma família abençoada, um casamento abençoado, frutífero, sabe, onde tudo está a mil maravilhas. Imagina um casamento abençoado em todos os sentidos. Eu não posso falar mais porque tem criança, mas em todos os sentidos. Tem gente que não casou. Em todos os sentidos, meu irmão, aquela alegria, aquele amor, aquele carinho, aquela atenção, sabe, tudo isso. Porque se não está assim, está corrompido, está errado, está faltando. Está faltando, o casal não se alegra mais, não se conversa mais, não beija, não brinca, não fala nada. É um para um lado e um para o outro, é naquele celular para lá e para cá. Essas coisas estão se corrompendo. Corrompeu a família, corrompeu o casal. E vai ter sérios problemas daqui para frente. E aí precisa mudar isso. Dentro da nossa casa, é o nosso reduto. É a nossa privacidade. Então tem que ter, às vezes, faça isso. A gente tem que brincar um pouquinho. Lá na minha casa eu brinco. E eu brinco mesmo, né? Não, minha filha. Você está muito linda hoje, minha filha. Eu estou vendo que você está parecendo aquela primeira dama. Desculpa, mas tá. Eu estava olhando agora para você. Então, assim, a gente brinca mesmo. Eu brinco. Ela não é muito de brincar, não. Ela fica assim, mas eu vou logo para cima, brincando, ela não resiste. Não aguenta a brincadeira. Tem que brincar, irmão. Então, imagine, às vezes chego em casa, cabeça a mil, ela já olha. Quando eu faço assim com a cabeça, ela já sabe que tem alguma coisa. Aí eu já venho assim, ela, porque tu já estás assim... É nada não. Aí estou na neva, flor da pele. Mas eu tomo um banho, volto, daqui a pouco vem a menina, começa a brincar. Aí daqui a pouco eu vou brincar com ela, aí ela está ali, brinca. Ela se derrete todinha, que nem a manteiga. Sim,
É minha esposa. Não tem problema não, estou falando no YouTube, é para você mesmo. É minha esposa. Então eu vou ter que brincar, porque às vezes ela está desanimada e eu vou animar ela. E ela diz assim, olha, quando eu estou bem assim, que você chega, muda tudo. Eu disse, claro. Ela disse que fica curada. Eu disse, oh Jesus, nem pessoa, né? Então quem acompanha a gente de pé sabe, eu brinco com ela, sabe? A gente é assim, porque isso é importante. Se eu ver você triste, eu vejo você desanimado, eu fico logo assim, olhando, eu digo, está desanimado. Eu conheço meus filhos, está chateado com alguma coisa. Eu vou logo já tentar ver se ameniza a situação. Trazer uma alegria, trazer uma palavra para ver se anima. Por quê? Imagine outro lá. A pessoa já está daquele jeito e vai piorar. Não, eu vou ajudar para a pessoa melhorar. Então, a gente precisa ser assim. A cada dia a gente tem que ser assim. Ajudar um ao outro, meu irmão. Isso é importante para a nossa vida. Ou você acha que a gente é robô? Ou você acha que você veio para a igreja? Ou vê o que a gente pensa de igreja. Chegou na igreja, entra na igreja e é assim. Ó. Paz. Pastor pregou, aleluia, glória, amém. Vamos dar a bênção apostólica. Opa, aleluia, amém. Deus abençoe. Até domingo. Isso não é igreja não, irmão. Igreja é lugar de comunhão. Para quem não sabe, igreja é lugar de relacionamentos. Você tem que se relacionar com as pessoas. Deus, quando colocou o homem, ele viu que o homem não podia estar só no jardim do Éden. O que é que ele faz? Ele traz a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Deus fez o ser humano para viver em comunidade, relacionando. Relacionamento saudável é bom. É a melhor coisa você ter amigos saudáveis, ter pessoas saudáveis. Às vezes, quando a gente vai num lugar, por exemplo, no shopping, hoje não, mas quando a gente vai no shopping, aí chega lá, eu acho lindo. Sabe o que eu acho lindo? Eu acho bacana. Eu sempre peço a Deus, que o Senhor nos dê muita saúde, que o Senhor dê muita graça. Eu vejo aquelas senhoras dos cabelos tudo branco, tudo sentada ali, com as pernas cruzadas, as amigas ali conversando, amiga de muito tempo, né? Porque está tudo cabelo branco. A amiga tudo conversando, jogando. Às vezes eu vejo aquilo ali, eu acho muito bonito. Às vezes até eu vejo quando aqueles homens estão ali, jogando, fazendo alguma coisa assim, mas estão tudo ali os amigos de muito tempo. Que coisa, relacionamentos saudáveis. É isso que a gente precisa, irmão. Porque a nossa vida já é uma batalha, então a gente não pode só viver trabalho. Cheguei em casa, troquei de roupa, vou para a igreja. Aí vem para a igreja, recebe a palavra, recebe ânimo, fortalece, volta para casa do dia, mesma coisa, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, não faz nada diferente. Isso atrapalha qualquer pessoa. Você está entendendo? Cuide do que é seu, cuide da sua esposa, porque se você não cuidar, outro vai cuidar. Cuide do seu marido, porque se você não cuidar, a outra vai cuidar. Você vai com a sua ignorância, a outra vem com leveza. Vem. Aí ela, eu vou, porque o cavalo batizado não me quer, eu vou. Aí vai. Ou vice-versa. Você está brincando? Irmãos, a gente está falando aqui uma verdade. Vamos parar com essa coisa de olhar assim, porque se a gente fala de sexo na igreja, não pode, mas a Bíblia fala, no livro de Cantares de Salomão, é o que mais fala. E a gente pensa que não, mas se a gente não ensina, o mundo ensina. A gente tem que parar para atentar para essas coisas, irmão. Deixar essa vida em embaraço. Cuida da sua esposa. Sabe aquela coisa? Até no culto eu sou observador. Termina o culto, a esposa vai na frente, o marido está lá atrás. Ou vice-versa, o marido está lá na frente, ela está lá atrás. Daqui a pouco vai chegar outro e opa. Acabou. Fiquei tonto. Você está entendendo, irmão? Cuide do que é seu. A Bíblia diz que a gente tem que cuidar. Guarda o que tu tens para que ninguém venha o quê? E tome a tua coroa. Não é coroa não. É aquilo que é seu. Guarda, cuida, ama. Porque depois nem adianta, viu? Depois que você foi, vem para quê? Você não está mais lá. Tem que cuidar agora. Tem que se dedicar agora. A coisa está difícil, está apertada, mas a esposa vai lá e quero dar um grau no cabelo. Não sei porque eu estou falando isso, meu Deus do céu. Quero dar um grau no cabelo. Não tem. Mas tem para outras coisas. Invista no seu casamento, invista no seu marido. Pastor, porque o senhor não conhece. Não tem problema não. Faça a sua parte. A gente só dá o que tem. Seja diferente. Não leve ao pecado. Arengou. Todo casal arenga, viu? Arenga só por 2 minutinhos, viu?
Porque tem gente que quer arengar por uma semana e diz. O cara fica olhando para ela. Estou de mal, com raiva de você, vai para lá. Faça isso não, viu? Estou falando Bíblia. Faça isso não. Você não sabe o perigo que você está correndo. Você nem imagina. Faça isso não. Arengou ali? Pronto. Mas ela estava errada. Não importa quem estava errado. Alguém tem que ceder. Alguém tem que mudar aquela situação. Quem? Quem tem mais maturidade. Pronto. Resolveu. Acabou. Tudo isso faz parte, irmão. Para a gente não ver uma vida de pecado, embaraço, errando em todo lugar, todo caminho. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou perfeito, não. Não é porque eu sei de tudo. Eu estou devendo tanta coisa a essa mulher. Meu Deus, se ela pedir, meu Deus, eu estou devendo tanta coisa. A gente quer sair às vezes só. Tem a menina pequena agora, a gente tem a dificuldade. Tem gente que diz, olha, eu fico, mas o problema é que às vezes ela não quer ficar. Mas eu sinto essa minha falha. Às vezes eu quero sair com ela. Bora sair junto, bora jantar, bora fazer alguma coisa. Bora só a gente. Porque com o menino também não dá, né? Direto. Mas a gente não... Aí eu peco nessa área. Isso não é bom, porque o casamento vai ficando aquela coisa toda, né? Faz uma coisa diferente. Aí se não tiver dinheiro, não tem problema não. Vai ali, toma um sorvete, é R$2. Parece que aumentou para 3. Vai dar. Vai lá. Quando eu era noivo, eu ia muito com ela pro calçadão. E a gente ficava lá no calçadão assim, olhando as ondas. Eu não tinha casa, não tinha nada. E eu ficava olhando. E a gente ia. Lembra disso? E a gente ia lá para frente da água assim, ficava assim. Deus, olha que besteira. Vem ver que besteira. Se o Senhor é comigo e vai nos dar essa bênção, mande uma onda bem forte. Não tinha nada a ver. É porque já estava na onda mesmo. Você está entendendo aquelas coisas? Mas isso era bom para a gente. Não tinha dinheiro. A gente numa situação muito difícil. Não é que eu tenho, mas era uma situação muito difícil. E a gente tomava o quê? Uma aguinha de coco, botava 2 canudinhos, bora tomar. Pronto, voltava alegre da vida. E quando a gente casar vai ser melhor ainda, viu? Tudo isso é importante. Talvez seja as coisas que a gente não faz, que você não faz. E você está dizendo uma coisa assim, ó. Porque pecado é uma coisa, embaraço é uma coisa. Aí você está botando culpa em quem? O diabo, pastor. O diabo está na minha casa, está repreendido. O diabo está no meu casamento. Está nada, nem tudo é o diabo não. Quer ver o diabo chega e diz, pastor, tem nada a ver com isso. O problema é que ele é assim, ele é assim. Ganhou até para mim, viu, pastor? É ele que tem que resolver isso. E não é o diabo. Irmão, a gente tem que discernir bem o que é o diabo e o que não é. Tem coisas que a gente é que faz. Corra a carreira que ele está proposta. Olhando para Jesus. E o Jesus é o verbo, é a palavra. Medita. Está na palavra? Estou. O que é que a palavra diz? Cuida disso. Cuida da tua casa, cuida dos teus filhos, cuida do teu esposo. O que é que a palavra diz? Olha, não viva uma vida de embaraço. Cuidado com essas coisas de relacionamentos errados. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então essas coisas que a gente precisa evitar. E a gente precisa olhar para Jesus. Eu estou olhando para Jesus. Tem problema, vai vir de um lado do outro. Não quero olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Eu vou olhar para Jesus. E vai continuando a carreira que está proposta. E a carreira do Senhor não é para te atrapalhar. Não é para te desanimar. Não é para tu ter uma vida, de derrota. Mas o que o Senhor te chamou. Ele chamou para você vencer. Para você ser abençoado e abençoada, para ter uma vida vitoriosa, mesmo diante das batalhas. Mesmo diante disso, nós temos que atentar para a palavra, porque contra a palavra não tem. Está aqui, ó, e pronto. Mas meu marido não é convertido, o que é que eu devo fazer com ele? Continue amando, continue beijando, continue cuidando, continue fazendo tudo isso, porque ele é o seu marido. E a Bíblia diz que a mulher que é santa santifica o marido. E o marido que se for santo, né, cristão, evangélico, e ela não for, ela santifica ele. E assim vai. Amém? Que a gente possa viver isso. Viver os melhores tempos de Deus para a nossa vida. Porque eu sei que Deus quer isso para a gente. Cuide bem. Se você tem seus pais ainda nessa etapa, cuide deles. Cuide dos seus pais. Faça tudo que você puder fazer. Só não atrapalhe seu casamento. Cuide, mas não deixe que nada atrapalhe. É muito importante isso. Cuide, mas não deixe que nada atrapalhe. Nada. Entendeu? É muito importante. Muito importante.
Cuidado com os seus relacionamentos, porque 70% da nossa vida, para o sucesso ou para a derrota, está relacionado com quem nós convivemos dia a dia. Sabia disso? Procura ver se você não é. Então a gente tem que ver muito bem isso. Bem. Não é que você é melhor do que ninguém, como a gente cantou agora no começo. Mas é porque é importante a gente atentar. Se a pessoa vive no erro, não quer conserto, eu vou continuar ali? Vou não, porque senão eu vou errar. Um abismo leva outro abismo e as más conversações corrompem os bons costumes. Não vou, porque eu sei o que o Senhor quer para a minha vida, então eu tenho que ter um foco. Eu não vou me perder por causa disso. Não se iluda, não vá se perder. Você continua amando as pessoas, continua fazendo, mas tem que ter foco. Se a gente for pela emoção, está tudo errado, então você vai pelo mesmo erro, vai pelo mesmo caminho andando. Então a gente precisa atentar para essas coisas. Relacionamentos são importantes, relacionamentos saudáveis, vida saudável. Isso é muito bom para a sua vida, não só espiritual, mas para a sua vida emocional. Para que não venha a ter desgaste. A maioria das coisas que a gente tem, enfermidades no nosso corpo, não é porque você extrapola, fala, não. É porque a maioria das doenças que a gente tem é emocional. Já viu agora isso? Tudo é emocional. Você está com a úlcera. É emocional. Você está com um problema emocional. Pode observar. Estresse é emocional. É um desgaste que tem. Né? Ansiedade é emocional. A maioria dessas coisas é emocional. A gente tem que procurar ajuda, mas é emocional. Muitas coisas, quem trabalha nessa área de saúde sabe. A maioria das coisas que está destruindo é emocional. Pessoas que tiveram problemas de coração, infartou, teve um negócio, teve um AVC, a maioria deles é emocional. Alguma coisa que veio, alguma coisa que afetou, alguma coisa, uma decepção muito grande, um problema. Se você não se trata, se você não procura ter uma vida emocional equilibrada, você se perde. E a gente precisa atentar para isso. Equilíbrio. Equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Nem mais, nem menos. Você está entendendo? Equilíbrio. Vou ter uma vida equilibrada. Se chega alguém na sua casa, é um amigo do seu marido, trate bem ele. Não, mas ele ali, meu marido gosta de beber em casa. Ore, continue orando, mas não fique lá falando as coisas. Está errado, não sei o quê. É seu marido, não vai mudar. Cuide disso, vá orando, vá pedindo a Deus sabedoria. E um dia ele vai se converter e não vai querer mais essas coisas. Ele vai vir com você para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por isso. Eu quero orar para a gente não viver uma vida de embaraço. Porque não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que a gente viva bem. Quer que a gente venha triunfar como a igreja de Jesus. Coloca a mão no seu coração, que eu não vou chamar aqui na frente, mas eu quero que você pense em alguma área, se você tiver. Se você não tiver, amém. Glória a Deus. Mas tem alguma área que está te embaraçando, ou que alguém te levou a viver esse embaraço, você vai orar por isso. Eu vou orar por você nesse sentido, para que você possa vencer isso, para que isso possa ser resolvido e para que você possa viver em nome de Jesus, porque algo que vem ao meu coração é que tem pessoas que não estão conseguindo nem dormir, ou por um embaraço que ela mesma criou, ou por um embaraço que alguém te colocou, e você não consegue dormir por causa disso. Mas eu quero orar por você nessa noite. Foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. Orar por você. Eu vou explicar de novo. Ou alguém te colocou no embaraço e você está muito pensativo, você fica preocupada, muito. Ou foi você que não vigiou e entrou no embaraço. Eu quero orar por isso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que o Espírito Santo está em nós. Então, se o Espírito Santo está em nós, por que vivemos uma vida de embaraço? Se o Espírito Santo sabe de tudo, Ele é o nosso, Ele é aquele que nos ensina, aquele que nos mostra, aquele que nos dá a direção. E por que vivemos uma vida de embaraço? Nos ajude, Senhor, a vencer qualquer embaraço. Aquilo que nos leva a ver uma vida de embaraço, seja no relacionamento conjugal, entre a família, seja no ministério, em qualquer área, Pai, nos ajude, porque não queremos viver desse jeito, queremos triunfar, queremos ver a Tua glória em nossas vidas, queremos dar testemunhos, Senhor, saber o que Deus faz na nossa vida, o que Deus muda na nossa vida, porque o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que muda. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos dedicar e nos entregar totalmente à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, meu Pai.
porque muitas vezes a gente acha que o mover é quando a gente está falando línguas estranhas, subindo para lá e para cá, mas esquece que o ensinamento é importante, porque o nosso Jesus não só pregava, como também nos ensinava, e a igreja precisa ser a cada dia ensinado acerca da tua palavra, Senhor. Todos nós precisamos ser ensinados, Senhor, que o Senhor noite, quebre todo embaraço, Senhor. Meu Deus, dê escape na tentação, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, o teu nome venha a ser glorificado, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo tudo aquilo que tira teu sono, que tira a tua paz, pelo sangue de Jesus eu repreendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém, diga glória a Deus. Você pode aplaudir e glorificar o nome.